Olá, muito boa noite a todos, queridos amigos, irmãos que estão nos acompanhando, alguns ainda entrarão. Muito boa noite a todos mais uma vez. É um prazer, uma satisfação enorme estarmos aqui para falarmos um pouco dos ensinamentos de Jesus. Nesta primeira transmissão, neste primeiro evangelho do ano, do Leal, esse lar que nos acolhe, que nos abriga, esse lar que é um pouquinho de cada um de nós, né? Eu, em particular, sou suspeita em dizer da minha felicidade e satisfação de estar aqui. Quero aproveitar, desejar um ano abençoado a todos que nos acompanham, um ano de reequilíbrio físico, emocional, espiritual, um ano, enfim, de paz, que nós possamos conquistar a tão sonhada e tão almejada paz, iniciando pela nossa paz interior. E falando em início, vamos então serenar o nosso ânimo, elevar o nosso pensamento para que possamos nos conectar com a espiritualidade maior, que certamente já se faz presente. Então vamos nós nos conectar a esses benfeitores, elevando o nosso pensamento. Vamos trazendo Jesus para a nossa tela mental e perceber a presença desse nosso irmão maior, adentrando em cada um dos nossos lares, de todos que estão nos acompanhando, daqueles que nos acompanharão. Vamos perceber Jesus adentrando o nosso lar. Perceber esse nosso amigo, esse nosso irmão maior, nos envolvendo num abraço fraterno de reconforto e de paz. E em nome de Jesus, esse nosso mestre que um dia nos disse que onde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Em nome dele, que nós rogamos a Deus nosso Pai. Nós agradecemos por mais esta oportunidade, por mais este dia que nos foi concedido neste planeta Terra. Agradecemos por todas as dádivas, por todas as bênçãos, em especial o dom de nossa vida. E diante do Mestre Jesus, deste Pai amoroso, vamos rogando o amparo e a sustentação da cúpula espiritual do Lar Espírita Amor e Luz, do anjo guardião de cada um de nós, do anjo guardião de cada uma das nossas casas, das nossas residências, de amigos, benfeitores, familiares, protetores, para que venham em nosso auxílio, a fim de melhor compreendermos os ensinamentos desta noite. E ao elevarmos a prece que um dia o Divino Mestre Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para iniciar o estudo do Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações ainda maiores, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bem, hoje então, né, nós vamos falar um pouquinho de obediência construtiva, que é um item do livro Vinha de Luz. São mensagens ditadas por Emmanuel, e eu acho que é um texto assim que vem bem a calhar no início do ano, né? Quando nós fazemos aí as nossas reflexões, final de ano, e toda essa vivência que nós estamos aí passando em relação a esses momentos difíceis, né? Em que muitas vezes nos faltou ou ainda nos falta, porque achamos que já está tudo bem, né? Essa obediência, uma obediência construtiva. Mas vamos ver o que diz Emmanuel em relação a este texto, a este item. E assim vos rogou eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, este trecho está em Paulo, é de Paulo e está em Efésios, capítulo 4, item 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor, aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco. Revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem. Dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência, anotando-lhe a nobre atitude. Conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor,
a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Que assim seja, né? Então, nós conhecemos um pouquinho da vida de Paulo de Tarso. Quem de nós já não leu Paulo e Estevão, já não assistiu, né? O próprio filme Paulo e Estevão. Então, nós conhecemos um pouquinho, nós sabemos da sua trajetória, desde quando ali ele era Saulo e a caminho então de Damasco, em que ele estava ali naquela perseguição ferrenha aos cristãos, né? Ele teve ali o encontro magnífico com Jesus, e quem de nós não conhece a célebre frase: Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Então, Paulo de Tarso, ele é um dos melhores exemplos para todos nós em relação à obediência e resignação. Essa carta, né, nós sabemos, temos conhecimento de que Paulo, ele enviava cartas aos cristãos. E esta carta, então, ela foi enviada, endereçada aos Efésios, logo depois desse acontecimento, quando ele começou a fundar as igrejas e enfim, né? Então, a bem da verdade, o Paulo de Tarso, ele já era, sim, um grande defensor, né, das leis mosaicas. Nós sabemos disso. Então, ele defendia com todas as suas forças, e justamente por essa defesa, por ser fiel às leis mosaicas, é que ele acaba perseguindo os cristãos, porque ele não entendera a mensagem, ele não entendera a proposta, não é, de Jesus, diante ali daquela situação em que realmente ele julgava que Jesus, né, na mente dele, estava ali trazendo algo diferente, na concepção dele, talvez contra as leis mosaicas que ele defendia ferrenhamente. Então, a partir desta perseguição, né, ele fazia parte ali daquele povo dos gentios, a partir desta perseguição que não deixava também de ser uma perseguição política já naquele momento, né? Então, ele se volta contra os cristãos e vai atrás, e nós conhecemos então essa história. Quando ele se depara com o próprio Mestre Jesus e que ele tem aquela visão e que depois ele entende a proposta do Mestre, ele passa então a obediência e a resignação aos ensinamentos do Mestre Jesus. E o próprio Paulo de Tarso, então, acaba sendo assim, vamos dizer, vítima de seus próprios companheiros que não entendem a sua transformação, não entendem toda aquela dedicação
né, toda aquela obediência que ele passa a realizar em relação aos ensinamentos de Jesus. E então, onde ele sai, né, a cada local que ele funda uma igreja e que ele cuida das igrejas, ele cuida dos seus companheiros, dos seus amigos, com dedicação. Nós sabemos que ele visitava constantemente, periodicamente, essas igrejas, e olha que não era, em termos de distância, não era tão pertinho. Naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, né? Não tinha celular, não tinha internet. Hoje, graças a Deus, com o desenvolvimento intelectual, que faz parte do nosso crescimento, do nosso progresso, e o desenvolvimento moral, né? Então, com o desenvolvimento intelectual, hoje nós podemos nos encontrar por meio de um equipamento, por meio de uma transmissão, nós ficamos e estamos conectados mentalmente, né? Pelo sentimento. Provavelmente estamos mais juntos agora, não é? Do que antes, porque agora nós valorizamos aquela falta, aquele abraço, e estamos mais conectados realmente. Então, naquela época, Paulo ele saía ali visitando as igrejas, e quando então ele estava distante uma da outra, né, quando ele estava em uma, ele mandava cartas para outra, sempre orientando, sempre apaziguando quando havia ali algum desentendimento entre a irmandade. Irmandade, que é assim que nós devemos, né, nos tratar, é assim que nós devemos nos reconhecer, porque é assim que recomendou Jesus, né? Que os seus discípulos seriam ou serão ou são conhecidos por muitos se amarem. Então ele cuidava dos seus irmãos, né? Em que ele denominava ali igreja, então carta aos Efésios, que é aqui no nosso caso. E o que ele vem falar então nessa carta? Ele vem falar justamente sobre a obediência construtiva, mas não naquele sentido de obedecer ao homem, à lei do homem, de valorizar ou de colocar, de se colocar na posição desse favorável a este ou àquele. Porque olha que interessante, né? Ele não se afirma detento quando ele está falando aos Efésios. O texto diz aqui que ele não se afirma detento dos romanos e nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Ou seja, ele não fez nenhuma intriga. Olha, os romanos me prenderam e eles estão aqui em contenda. Ele não fomentou nenhuma intriga, não é? Porque, assim, se fôssemos nós, já diriam, olha, tá vendo? Olha, fulano fez isso comigo, mas também foi por causa de Beltrano, enfim, não é? Então, olha só a essência que ele assimilou do ensinamento de Jesus, e ainda ele diz, né? Ele não nomeia, ele não dá nome de quem o prendeu ou de quem o feriu, porque nós sabemos que Paulo ele passou, né, muitos momentos difíceis. Ele foi preso várias vezes, né? Ele sofreu ali maus tratos, né? Mas em nenhum momento, e aqui especificamente, ele não dá nome às pessoas que o maltrataram, aos seus algozes, e ele nem se refere ali, né, aos guardas, aos sentinelas que realmente o acompanharam de perto. E o que ele diz aos amigos cristãos, não é? À sua igreja ali, aos Efésios, que ele está
ele dá-se prisioneiro da ordem celestial. É interessante, porque se nós formos analisar a nossa trajetória, né, muitas vezes nós vamos à igreja, ou para nós espírita propriamente dito, nós vamos à casa espírita e achamos que estamos fazendo assim ao máximo, o máximo. Achamos que devemos ser reconhecidos por essa ou por aquela ação qualquer que nós tenhamos realizado, né? Que devemos ser valorizados, enfim. Olha, Paulo, né? Ele não fala, e ele tinha tudo para dizer, mas ele não diz que foram os cristãos que o prenderam, que ele era prisioneiro dos cristãos. Ele se dá por prisioneiro da ordem celestial. Por quê? Porque ele entende que ele está ali naquela condição por obediência construtiva, para que se faça cumprir as leis de amor, né? Os ensinamentos trazidos por Jesus. Então ele está a serviço de Jesus, ele não é prisioneiro de nenhum romano. E qual o ensinamento que nós, né? Eu entendo, pelo menos assim dessa forma, que nós devemos ter com essa atitude de Paulo, com essa obediência construtiva, que nós precisamos, né? Nós temos o dever de compreender, né, os ensinamentos que nós lemos no Evangelho, que nós ouvimos dos ensinamentos trazidos ali todos os dias, a cada evangelho, no nosso evangelho no lar, a cada leitura, né? E o próprio texto, ele nos diz lá no início, que na leitura do Evangelho é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. Então é nosso dever compreender o porquê desses ensinamentos, o porquê que nós necessitamos realizar a nossa prática, a prática do bem. E nós só teremos essa compreensão quando nós buscarmos, diante de todos esses ensinamentos, por exemplo, a prática da indulgência. Né? Então, assim, o que é ser indulgente? Nós somos indulgentes para conosco próprio, né? Para conosco mesmos, e julgamos o outro. Então nós não sabemos muitas vezes o que se passa ali nas quatro paredes interior do ser. E aí nós julgamos. Se é uma pessoa alegre, extrovertida, está sempre para cima, de repente a pessoa ficou introvertida, né? A pessoa se recolheu. Qual é a nossa primeira atitude? Nossa, mas a pessoa tá esquisita, tá diferente. Ah, vai ver, ganhou na loteria, sei lá, né? Aí nós começamos a julgar. Em nenhum momento, né? Dificilmente nós paramos para pensar da seguinte forma: nossa, a pessoa é alegre, extrovertida, assim, tal. Por que será que ela se recolheu? Será que está acontecendo algo com ela? Mas nós somos muito bons, né, em julgar o outro e ser indulgente para conosco, porque se somos nós queremos que o outro venha, que o outro pergunte, que o outro fale, não é? E que o outro seja indulgente. Então essa indulgência, né, que nós devemos ter, ela também não nos isenta do aprendizado que tivermos de passar por meios da prova do caminho. Né? Então, não é simplesmente pelo fato de sermos indulgentes que nós vamos achar que
as provas que tiverem de vir para nós, elas serão apagadas. Muito ao contrário, à medida em que nós compreendermos e entendermos, tivermos aquela obediência construtiva, sabendo, tendo consciência de que se estamos trabalhando pelo bem, para o bem, em benefício do próximo, em benefício de nós, que vai, consequentemente, né, reverter em benefício de nós mesmos, nós ganharemos forças, nós estaremos amparados como sempre estamos. Nós sempre ouvimos dizer, ninguém está sozinho, né? E de fato, ninguém está sozinho. Nós estamos sempre amparados, estamos ali com o nosso anjo guardião, com os nossos amigos benfeitores, com um orientador espiritual, e nós sabemos que às vezes nós é que nos afastamos porque deixamos de ter uma fé inabalada. Mas não é o tema, né? Faz parte sim, é a fé inabalada, porque se nós formos analisar aqui um outro pedacinho do texto, diz assim: aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus, Paulo de Tarso, incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Então, Paulo, ele tinha uma fé inabalável, né? Então, nada o demoveu da sua força de vontade, da sua determinação de defender, de levar, de divulgar os ensinamentos de Jesus com a mesma força, com a mesma determinação que ele defendia as leis mosaicas. Porque na lei mosaica ele tinha ali aquele seu entendimento. Com o advento da estrada de Damasco, ele ampliou, ele reforçou, ele consolidou aquele entendimento da sua missão, que era de propagar, de divulgar os ensinamentos trazidos por Jesus, né? Então, assim nós devemos entender essa obediência construtiva, procurando analisar qual é a nossa missão perante a nossa trajetória, né? Então, muitos de nós diremos, mas eu não tenho missão. Quem tem missão é um Paulo de Tarso, é Jesus, né? Trazendo um pouquinho mais para perto de nós, é um Chico Xavier, é um Divaldo. Todos nós temos, claro que guardadas as devidas proporções, todos temos uma missão de auxiliar, né? O Paulo de Tarso, ali, ele tinha um comprometimento com os ensinamentos de Jesus, de elevar, de dar propulsão ali a toda aquela comunidade daquele tempo, daquela época, não é? O próprio Chico Xavier, ele tinha ali a missão com Emmanuel de trazer todos esses ensinamentos também para nos dar todo esse respaldo que nós temos hoje, né? O Divaldo junto a Joana de Ângeles, e nós falamos, mas eles tinham, né, esses grandes espíritos ao seu lado. Pois nós também temos, e nós somos, não só temos, né, o nosso anjo guardião, os nossos benfeitores, que é como eu disse, guardadas as devidas proporções, o nosso entendimento, o nosso grau de entendimento, a nossa força de vontade, o nosso propósito de servir a Jesus e não ao homem, né? Muitas vezes nós realizamos determinados atos, determinadas palavras para agradar o outro,
simplesmente. Não nos atemos se nós estamos cumprindo de fato, estamos tendo uma obediência construtiva. Então, nós temos o Evangelho ali a nosso dispor, todos os momentos, todos os instantes, e é como nos orienta o próprio texto. Nós precisamos entender e compreender as lições que nós lemos, que nós buscamos ali, né, para absorver com sabedoria, como nos diz o texto, com sabedoria e sentimento altruísta, essas orientações que vêm do nosso evangelho diário, né, das nossas reflexões diárias. E assim, em absorvendo com sabedoria, nós vamos conseguir discernir o que é que Deus espera de nós, qual é a nossa missão, seja no trabalho, seja perante os nossos familiares, principalmente, né? Nós temos uma missão dentro de um lar. Às vezes a pessoa ela tem ali uma situação bastante difícil, seja com o esposo, com a esposa, com um filho, um pai, uma mãe, uma sogra, por que não? Né? Faz parte da nossa trajetória, faz parte do nosso processo evolutivo, porque vamos pegar aí o exemplo da sogra. Hoje ela está sogra, né? Mas o que será que houve lá numa existência anterior para que viesse ali naquela condição hoje que nós entendemos às vezes, né, como uma disputa, porque existe ali o seu filho, a sua filha, e aí às vezes fica aquela situação, né? Meu filho, não, mas eu vou conduzi-lo, minha filha, eu que vou conduzi-la, enfim, aí fica aquela. Então, por que será? Então, nós precisamos, diante de toda e qualquer situação delicada, né, dentro do nosso próprio lar, entender qual é a nossa missão para que tenhamos ações com sabedoria, ações com sentimentos altruístas e assim possamos passar por esse momento, por essa fase, por essa reencarnação de forma construtiva, de forma progressiva, né? Porque estamos aqui, nós sabemos, numa trajetória para crescer e evoluir. E a cada reencarnação, nós damos um passo à frente, mas para isso é preciso que tenhamos uma obediência construtiva. Às vezes nós passamos por uma situação bastante difícil, hoje, não é? De saúde, e passamos ali por uma dor muito grande em razão de uma situação delicada, e nós não compreendemos a razão dessa dor. E aí então nós nos arrastamos no sofrimento porque deixamos de buscar qual é a essência, qual é o ensinamento que aquele momento de dor está nos transmitindo, e que esse momento de dor não deixa de ser um momento de bênção, se nós formos analisar, não é? Porque Deus tudo sabe, tudo vê. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, né? E se nós buscarmos essa compreensão, tem uma outra frase de Paulo de Tarso que diz: em tudo dai graça. Então nós daremos graça até mesmo, né, por aquele momento de dor, e extrairemos o melhor dos ensinamentos para que não nos arrastemos no sofrimento, porque a dor, ela é necessária, ela é uma bênção, não é? Mas o sofrimento
nós sabemos que corre por nossa conta. E a partir do momento, então, que nós entendermos e compreendermos essa situação, nós vamos cumprindo a nossa missão e estaremos realizando uma obediência construtiva. Nós não passamos por esta ou por aquela situação em razão, né, desta ou daquela pessoa. Nós sabemos que nós somos os construtores do nosso destino. Nós sabemos que não cai uma folha seca de uma árvore se Deus não quiser. E nós sabemos também que nós vivemos sob essas leis de Deus, né? Essas leis divinas ou leis universais, e que dentro ali das suas leis há a questão, né, de causa e efeito, ação e reação. Então, nós passamos por esses momentos e devemos, sim, a exemplo do Paulo de Tarso, passar com fé, com uma fé inabalável e com resignação, né? Então, se nós tivermos a indulgência, se formos seres indulgências, se passarmos com resignação, se buscarmos diante da nossa trajetória, diante de situações muitas vezes que nos parecem tão complicadas, tão difíceis, mas se nós aprendermos a desenvolver o perdão, primeiramente o auto perdão, porque às vezes nós passamos por uma situação, nós temos ali algumas ações em que nós mesmos não nos conformamos, em que nós mesmos não nos perdoamos. Então, primeiro o auto perdão, né? E o perdoar ao próximo. Por quê? A indulgência, o perdão, com a indulgência, com o perdão, nós estaremos sim, né, realizando esse ensinamento, esse exemplo de Paulo de Tarso de obediência e resignação. Por quê? A obediência é nós entendermos e compreendermos o que Deus espera de nós. Nós agirmos com a razão. E a resignação é o consentimento do coração, né? Lembrando que resignar-se não é nós cruzarmos os braços e dizermos, né, seja tudo como Deus quer, enfim, não é? Eu estou assim porque Deus quer. Não, nós somos seres inteligentes, nós precisamos colocar essa inteligência em ação, isso é obediência, e consentir, ver, não é? Até onde podemos trabalhar, até onde não podemos, até onde é da nossa aprovação, e aí estaremos consentindo com o coração. Paulo de Tarso é um exemplo magnífico para nós, né? Ele nos traz aí, por meio das suas cartas, da sua trajetória, exemplos de como devemos nos comportar perante uma irmandade, perante uma fraternidade, consolidando todos os ensinamentos de Jesus, principalmente em relação ao amai-vos como eu vos amei. Vamos, então, deixando essa mensagem e com essa mensagem de amor, consoladora, sabendo que tudo que vem de Deus é bom, é para o nosso benefício, não é? Vamos elevar ainda mais o nosso sentimento. Eu tenho aqui a minha aguinha, né? Os irmãos
estão sempre acompanhando aqui os Evangelhos do Leal, outros acompanharão. Então, se vocês quiserem também, né, colocar uma água para fluidificar, ou mesmo vamos mentalizar a água que temos no filtro, na geladeira, enfim, porque nós sabemos que para a espiritualidade não há barreiras. E em tudo na nossa existência, o que conta é a força do nosso pensamento e do nosso sentimento. E neste momento, vamos então nos entregando a esses amoráveis benfeitores, doando o que temos de melhor em nosso sentimento, para que eles aproveitem destes instantes e possam levar essas vibrações nos locais, nos ambientes, às pessoas que vierem à nossa mente, envolvendo em muita paz, em muita luz, em vibrações de amor, de saúde, vibrando a todos os nossos irmãos que se encontram em um leito de dor, quer nos hospitais ou em seus próprios lares, sofrendo e padecendo de qualquer mal, material, espiritual, para que as correntes médicas e enfermeiros da espiritualidade fortaleçam, amparem os médicos e enfermeiros terrenos e assim eles possam continuar com a sua missão de cuidar e zelar do próximo por meio da saúde, né? Por meio da profissão que escolheram, que é a profissão da saúde. Que a cada um desses amigos, desses irmãos que estão em um leito de dor, seja dado, Senhor, a poção medicamentosa de que se fazem necessários, sempre de acordo com a permissão de Deus, nosso Pai, o merecimento e a obra de cada um. Vibrando por aqueles que estão nas ruas, abandonados, necessitados de uma mão amiga que lhes ofereça não só o alimento material, mas o alimento espiritual por meio de um olhar, de um sorriso, de uma mão estendida, de uma palavra de conforto. Vibrando por aquele ser que nós sabemos em grandes dificuldades, sejam elas de saúde, financeiras, emocionais, né? Para que sejam amparados neste momento e possam se lembrar desse Pai amorável, de Deus, de Jesus, nosso Mestre, e divisarem um fio de esperança num futuro melhor. Vamos envolvendo pessoas que se sintam na mais profunda tristeza, em estado depressivo, até mesmo na depressão. E, Senhor, principalmente aqueles que estão com o pensamento de atentarem contra a sua existência física. Que esta corrente de luz possa alcançar a este irmão, envolvê-lo nessas vibrações de amor, para que ele desista desta ideia e não consolide este ato, do qual certamente será frustrado ao perceber-se do outro lado da existência, sofrendo e padecendo do mal que possa ter praticado contra o seu corpo físico. Envolvei, Senhor, na tua luz esses irmãos e que eles possam se lembrar de Deus, Pai misericordioso, e ter a esperança e as suas ideias renovadas em nome de Jesus. Nesta mesma vibração, vamos rogando por aqueles que já praticaram o ato suicida
e hoje se vêem em desespero maior do outro lado da existência. Que a falange de Maria e suas trabalhadoras, os socorristas samaritanos, possam percorrer pelos vales de sofrimento e de dor, e de lá retirarem aqueles que clamam pela misericórdia e que já têm as condições de serem arrebanhados, levados a hospitais, postos de socorro e colônias da espiritualidade maior. Vibremos por nossos entes queridos, por nossos antepassados que já se encontram na pátria espiritual, para que também eles recebam esta nossa projeção de luz, nosso abraço fraterno e se sintam encorajados para continuarem a sua trajetória, buscando nos ensinamentos do Mestre a luz necessária para a continuidade das suas ações, do seu progresso, da sua evolução. Vibremos por nossos lares, por todos os nossos entes queridos, rogando ao Pai Criador que sejam fortalecidos e que haja paz, harmonia e fraternidade em nossos lares. Vibremos por todas as casas de oração, por toda a irmandade do planeta Terra, e que esses amigos espirituais possam derramar bênçãos de luz, lavando e higienizando todo o globo terrestre e envolvendo na luz e no amor o coração, o sentimento desta grande família chamada humanidade. Deixemos no centro do ar, no centro desta conectividade, uma vibração de amor e luz, para que a espiritualidade possa levar onde mais se faça necessário. E para nós, Senhor, nós queremos simplesmente agradecer por todas as bênçãos, por todas as dádivas, por toda a proteção e sustentação que vimos recebendo ao longo da nossa existência, ao longo desses momentos difíceis, porque sabemos que Tu nos ampara sempre e não nos abandona um só momento de nossa existência. Gratidão, Senhor, e rogamos que sejamos fortes, perseverantes na prática do bem e do amor maior, para que sempre possa se fazer cumprir a Tua vontade e não a nossa. Com a prece que um dia o Divino Mestre Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para encerrar este Evangelho do Lar Espírita Amor e Luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Gratidão a todos, e que seja um ano, mais uma vez, de muita paz e de muita luz, de muito equilíbrio, muita obediência construtiva a Jesus. Muita paz a todos.